Olá, você está na série Agilidade para Negócios e no episódio de hoje falaremos sobre liderança. Será que muda a liderança quando a gente fala de equipes autogerenciadas, auto-organizadas? Até que ponto a gente consegue dar liberdade total para as pessoas? Será que isso funciona? Esse é o ponto que vamos aprofundar hoje. Eu sou Antônio Muniz e toda semana eu estou aqui compartilhando experiências reais e também baseadas na ciência, em estudos, para você melhorar a sua gestão com agilidade para negócios. Destacando aqui esse tema de liderança especificamente, é um tema muito nebuloso. Por quê? Se a gente sai lá da estrutura tradicional das empresas, lá desde a Revolução Industrial, em que tínhamos mais foco em comando e controle, para uma liderança mais moderna, mais atual, com agilidade, existe uma diferença enorme de como a liderança atua. E, às vezes, a gente erra na dose. Já percebeu isso? Às vezes a gente está assim, eu quero sair de 0 para o perfeito. E a gente, às vezes, erra demais nessa dose. E na liderança acontece muito isso. Acontece sim, as empresas muitas das vezes têm aquela cultura comando e controle e já percebe que não funciona mais nesse mundo atual, beleza. Aí ela vai para o outro lado da moeda. As equipes têm que ser totalmente empoderadas. Só que isso também não funciona. O equilíbrio é o que muda o jogo quando a gente fala de liderança para negócios. Aí vou dar uma tossida aqui. Caramba. Então, esse é o tema que aprofundaremos. Qual é a visão clara para uma empresa trabalhar com liderança? E aqui vem uma questão muito interessante. Eu posso afirmar para você que liderar nesse mundo tão mais complexo é mais difícil. A liderança tem que estar muito mais preparada e ainda assim não é suficiente. Por isso que a gente tem que ter essa liderança diferenciada em que nós, de verdade, incentivamos a equipe a fazer um trabalho muito mais com liberdade. Ou seja, a liderança na agilidade para negócios, sim, tem sentido dar mais autonomia para as equipes. Só que tem que ter um passo antes. As equipes estão preparadas para receber essa autonomia? Para receber essa liberdade? Esse é o ponto que muitas das vezes a gente esquece. De nada adianta, de uma hora para outra, falar, equipes, agora vocês têm total autonomia para serem autogerenciadas, se as equipes não foram capacitadas para essa nova forma de trabalho. Porque pensa comigo aqui, vamos analisar uma questão. Quando nós temos uma cultura em que o comando e controle é praticado, para as equipes, torna-se cômodo também. Pensa. Eu, como colaborador de uma cultura comando e controle, eu vou fazer o meu que mandaram. E qualquer problema que aconteça, eu vou falar assim, olha, eu fiz o que o meu chefe mandou. Eu fiz o que está definido no processo. Eu fiz o que me mandaram. Ou seja, no mundo do passado, era possível até ter esse comportamento, porque as coisas eram mais previsíveis. O cliente tinha menos opções no mercado. As coisas mudavam com menos velocidade. Então, era assim, tinha lá a empresa definindo o seu produto e serviço e ficava durante anos um produto e serviço no ar, né? Ou vendendo. Então, era mais fácil definir os processos. Então, as empresas definiam lá, eu tenho aqui uma linha de montagem, eu tenho aqui um processo que já tem o seu passo a passo. Então, definiam-se os procedimentos, definia-se um chefe para uma quantidade X de pessoas, e a função primordial desse chefe, dessa liderança no passado, era garantir que as pessoas executassem aquilo que deveria ser executado, que já estava pré-determinado. Então,
Ainda hoje nós temos empresas com essa cultura mais tradicional de comando e controle e que funciona muito bem, dependendo da natureza do trabalho. Então, vamos pensar numa fábrica. Eu tenho lá pessoas que fazem atividades mais padronizadas, repetitivas, operacionais. O exemplo mais clássico que eu sempre gosto de falar está lá no filme Tempos Modernos, de Charles Chaplin. Então, os operários, os funcionários, eles eram contratados de si, né, a mão de obra. Então, as pessoas ficavam lá apertando parafuso. Precisava que a liderança apenas garantisse que as pessoas estivessem ocupadas. Não podia um funcionário ficar morcegando, né? Porque se ele deixasse de apertar o parafuso, ele atrapalhava a próxima etapa da produção. Esse exemplo da mão de obra de apertar parafuso é um, mas várias outras coisas. Imagina, depois da fábrica, ou em paralelo à fábrica, muitas empresas, elas tinham, por exemplo, digitadores, elas tinham profissionais, por exemplo, que consertavam computador. Eu mesmo comecei na área de tecnologia consertando computador. Consertava computador, impressora, montava rede de computadores. Eram atividades que, embora tivessem necessidade intelectual, tinha muita coisa braçal, né? Carregar computador, desmontar, montar, tirar, soldar, dessoldar. Hoje essas atividades são feitas por robôs, com muito mais eficiência, muito mais barato, trabalham 24 horas. Então, o que a gente tem que colocar em perspectiva aqui? A liderança na agilidade para negócios muda muito, muda. Só que se a gente não entende o contexto anterior, como é que a gente sabe o que muda? Então, importante aqui, como eu sempre faço, explicar os porquês. Então, se tem uma empresa hoje no mercado mais tradicional, mais previsível, menos complexo, pode ser que a liderança, comando e controle funcione ainda. Ou seja, você tem uma pessoa que tem que garantir a execução das atividades pré-combinadas. Porque, naturalmente, nós seres humanos, a gente não foi feito para realizar essas atividades padronizadas, repetitivas. A gente entendia. A gente fica meio que saco cheio, né? Então, um chefe que garanta a execução é o que há no mundo tradicional, que funcionou durante anos. Como eu falei, ainda hoje, algumas atividades ainda são necessárias desse jeito. Beleza, então essa é a questão do modelo tradicional de liderança, de gestão, ou seja, precisava de alguém que deixasse clara a atividade a ser feita e cobrasse o resultado final. E, principalmente, deixando a mão de obra ocupada, porque a empresa pagava pela mão de obra, pagava pelo aluguel da mão de obra. Olha que interessante isso, né? O termo recursos humanos, o termo mão de obra vem desta época. As empresas, elas não precisavam muito da inteligência das pessoas. A grande maioria dos funcionários funcionavam, eram funcionários, eram descartáveis. Era isso que acontecia. Então, pega uma empresa tradicional, até a década de 90 e 80, 90% dos funcionários executavam atividades mais braçais. 10% aí era a gerência, a liderança, os executivos, né, as pessoas que definiam as regras e que ditavam a direção da empresa e deveriam controlar. Então, se a gente pega um organograma tradicional de uma empresa, nós temos aquela pirâmide, não é isso? Aqui em cima, as pessoas pensantes, que determinam as ações. No meio da pirâmide, os gerentes, supervisores, que tem que controlar se está sendo executado, fazer a ponte entre o estratégico e o operacional. Então, geralmente, numa estrutura organizacional, é assim, você tem lá a visão
os líderes da estratégia, depois tem o tático, depois tem o operacional. E o operacional, na maioria das vezes, em uma empresa mais tradicional, com essa visão mais de execução, tem que garantir que as coisas funcionem, como foi definido em cima. Muito bem. Qual o grande problema desse modelo tradicional? É que agora a gente precisa cada vez menos da mão de obra. A gente precisa cada vez menos do braço das pessoas, da força. Cada vez mais a gente precisa da inteligência coletiva. É somar experiências diferentes, repertórios diferentes, habilidades diferentes para complementar resultados maiores. Então, a liderança na agilidade para negócios muda totalmente. Agora, não precisamos mais daquela liderança tradicional que deveria garantir que as pessoas estivessem ocupadas, trabalhando, suando, trabalhando as horas lá que foram contratadas. Porque agora a gente precisa de uma liderança que consiga destravar o que é de melhor em cada pessoa, que não é mais a força física, que não é mais a habilidade manual. Agora, esta liderança precisa garantir que ela consegue conectar o que está na estratégia da empresa, a direção, para que cada um entenda, peraí, a minha parte nesse pedação aqui é este. O que me cabe não é mais fazer só o arroz com feijão. O que me cabe, como colaborador individual, é eu garantir que eu tenha excelência técnica no que eu estou fazendo, que eu me comprometa a ser cada dia melhor no que eu faço, que eu me capacite intelectualmente, que eu tenha disciplina para fazer até aquilo que eu não gosto de fazer, que eu garanta excelência na execução. Então, esta liderança na agilidade para negócios, ela vai muito além de determinar procedimentos para as pessoas executarem. Esta liderança, independentemente do nível hierárquico, se é estratégico, tático, operacional, precisa conectar de maneira clara qual é a missão da sua equipe. Bem verdade que, se você pega o presidente da empresa, ele tem que ter uma comunicação muito estratégica e tem que dar uma direção muito clara de inspirar as pessoas. Lembra lá do OKR, que eu já falei aqui? Uma liderança executiva, ela precisa inspirar toda a empresa que alcançar aquele resultado que foi definido lá pelo conselho administrativo da empresa, pelos acionistas, enfim. O que foi definido tem que tocar cada um. Então, as pessoas, cada vez mais, elas não querem ser uma pecinha lá da engrenagem. Elas querem ter protagonismo, de que a função delas é importante, sim, para o todo. E esse é o desafio da liderança na agilidade para negócios. Por quê? Porque as pessoas têm as suas aspirações, cada um de nós. Você tem a sua necessidade básica e você tem as suas aspirações, onde você quer chegar na sua vida, o que te move, o que te deixa feliz. E todos nós temos isso dentro de nós. A liderança precisa entender cada vez mais de pessoas e conectar, peraí, aquela pessoa, a característica dela, a personalidade dela, se encaixa melhor em que atividade? Quais resultados que eu posso passar para ela? Aí, beleza. Se a liderança consegue fazer essa conexão do que a empresa precisa e do que a pessoa deseja ou aspira, aí há uma conexão perfeita.
A grande questão é fácil fazer isso? É muito mais difícil. Porque antes era mole. Você dava um crachá para a pessoa. Ó, o crachá aqui, pá, você manda. A pessoa mandava e todo mundo fazia. Porque as atividades eram mais previsíveis. E agora? Agora a gente deseja aí as duas perspectivas. Cada colaborador deseja ser importante para o todo e sentir orgulho do que faz. Isso é uma coisa interessante. As pessoas que sentem orgulho dos resultados, elas fazem muito melhor, sem ninguém estar cobrando, chicoteando, como no passado, no comando e controle. As pessoas, naturalmente, elas gostam de ser desafiadas a melhorarem. Então, deixa eu agora colocar o que a gente pode fazer. Eu já trouxe aqui problemas, na verdade. Eu trouxe agora só a derrota. Ou seja, eu estou dizendo que liderar neste mundo tão complexo, imprevisível e veloz é muito mais difícil. É muito mais desafiador. Por outro lado, é uma delícia também. É uma baita oportunidade quando nós conseguimos ter essa clareza. Então, se no passado bastava o cargo e o procedimento bem definido, e o chefe mandava e as pessoas faziam, e o chefe controlava para garantir que aquele comando foi bem realizado, hoje é cada vez mais difícil determinar tudo que as pessoas vão fazer. Determinar o detalhe do detalhe, porque as coisas mudam, ó, toda hora. Você está trabalhando numa empresa que entrega um serviço tal, um produto tal. A concorrência, às vezes uma startup pequenininha, pegou um pedacinho do teu serviço, do teu produto e está fazendo melhor. Você vai ter que se reinventar. Pode ser que a empresa determinou a estratégia agora para o ano. Tá bom, 2026, início do ano, está clara a estratégia. Aliás, existem várias pesquisas que o grande problema das empresas ainda é comunicação. Tem uma pesquisa de Harvard que eu sempre falo nas minhas palestras e nas minhas mentorias, de que 84% dos problemas nas empresas tem como origem a comunicação mal feita. Então, é um desafio enorme. Mas tá bom, vamos admitir que uma empresa fez bem esse trabalho de comunicação. Estamos no início do ano. Nada garante que daqui a 3 meses esta estratégia não tem que ser adaptada. Aliás, a essência da agilidade é isso. Muito mais adaptabilidade ao contexto do que velocidade solta, sem direção. Então, é importante que a liderança tenha essa clareza de que as pessoas estão trabalhando naquilo que importa. Então, cada colaborador tem que ter esta flexibilidade também, de não mais falar assim, ó, eu estou fazendo o que me mandaram. Aí quando muda, poxa, essa empresa não sabe o que é, tudo ela muda. É, o mundo é assim agora. A mudança é cada vez mais constante. E é interessante esse negócio da liderança, que deixa clara a mudança para as pessoas, comunica bem, por quê? Porque o exemplo que eu gosto de falar do Waze. Se eu saio daqui de casa, por exemplo, e vou para o centro da cidade, aqui no Rio de Janeiro, eu estou aqui na Zona Sul, tem no mínimo aí 4 caminhos que eu posso fazer até o centro da cidade. 4 caminhos. Eu tenho o meu caminho preferencial. Então, a liderança, ela tem que deixar clara a direção e o objetivo final. Então, vamos pensar aqui nesse exemplo que é bem rico. O Waze, comparando a uma liderança que deixa clara a direção para as pessoas. Então, se eu estou aqui na Zona Sul, quero para o centro da cidade, eu tenho o meu caminho preferencial. Mas, independentemente do meu caminho preferencial, eu tenho que garantir que eu vou chegar no centro da cidade. Por exemplo, na semana que vem, não tem como eu fugir desta live aqui, de fazer lá na sede da Editora Brasport, porque a gente vai ter um autor
que vem de São Paulo só para ser entrevistado. Aliás, é a novidade. Na semana que vem, às quintas-feiras, nós teremos a série Conexão Brassport. Eu vou entrevistar autores, referência da editora Brassport, que eles vão aprofundar temas sobre tecnologia, gestão e negócios. Então vai ser bem legal essa série, já fica o convite aqui. E esse conteúdo vai ser bem rico. Então não tem mais como eu fazer daqui, da minha casa, como eu tenho feito aí, cá entre nós, às vezes por algum compromisso, às vezes por uma preguicinha, né? Muito mais cômodo acordar e fazer daqui. Mas na semana que vem, especificamente quinta-feira, eu vou estar lá, na sede da editora Brassport. Então, eu vou sair da minha casa. Eu tenho o meu caminho preferencial? Tenho. Mas eu posso fazer o quê? Eu pego o Waze, pum, abro e vejo. Será que o meu caminho preferencial é o melhor agora, nesse momento? Pode ser que não. Pode ser que tenha um acidente. Pode ser que tenha alguma interdição específica por algum motivo. Aliás, aqui na Zona Sul o que mais teve foi bloco de carnaval nos últimos dias. Meu Deus! Caos. Era melhor ir andando para fazer as coisas aqui de carro. Então, isso é uma liderança que foca na agilidade para negócios. Não dá mais para a liderança falar, olha, esse é o caminho fixo. Ou a própria equipe falar, ah, não, é isso aí que foi definido, ah, não vem não. Não muda não, acabou esse tempo. O negócio é mais dinâmico. Então, o que é mais claro na liderança para negócios? É ter pessoas preparadas que vão liderar a empresa. Esse é o ponto. E essas pessoas têm que ter repertório, têm que ter habilidade, capacidade para dar uma direção clara. Primeiro, definir a direção. E segundo, deixar clara a direção. Não quer dizer que o caminho é único. Olha que interessante aqui. É aí que entra o papel das pessoas, das equipes. Aí que entra o autogerenciamento. Então, eu posso falar, por exemplo, à minha equipe, pessoal, vamos ter reunião presencial, excepcionalmente, para quem é do Rio de Janeiro, lá na sede da editora Brassport, na sede da Advisor. Posso falar isso. O caminho que as pessoas vão fazer é com elas. O importante é elas estarem lá no horário da reunião presencial, se tem essa importância ser presencial. Então, as equipes na liderança da agilidade para negócios, elas precisam também ter mais repertório. Aí que entra o grande lance. Elas têm que ter mais repertório, têm que ter mais habilidades, capacidades, mais do que especialistas. Elas têm que ser também generalistas. Não basta, nesse mundo tão complexo, que as equipes sejam só especialistas, só conheçam o seu pedacinho da parada. Elas têm que ter um repertório mais amplo. Claro, é importante ter especialidade, ser excelente tecnicamente naquilo que importa. Por outro lado, não é suficiente, porque eu preciso ter um vasto repertório, uma vasta possibilidade de opções. Eu tenho que ter opções. Lembra aqui, dois? Se eu conheço só o caminho 1, o caminho 1 está horrível, eu vou ficar limitado ali? Não, peraí, eu vou no caminho 2, eu vou no caminho 3, eu vou no caminho 4, que vai ser a distância maior, só que eu chego mais rápido se está interditado no caminho 1. Então, trazendo aqui para o nosso tema especificamente, o que muda na prática com a liderança na agilidade para negócios? Duas coisas fundamentais. E aí você já vai ter clareza do quanto é importante, independentemente do seu papel. Se você é líder, empresário, ou se você é especialista em alguma iniciativa na tua empresa. Primeira coisa que muda é a liderança tem que ter mais humildade
para ouvir a equipe. Esse é o primeiro ponto. A liderança não precisa ter todas as respostas e não deveria ter todas as respostas. A liderança, ela precisa ouvir mais a equipe, beleza. Precisa confiar mais no potencial da equipe, beleza. Só que a liderança tem que se preparar muito mais também. Não basta a liderança ficar procurando um papel, um documento, um procedimento que a equipe tem que seguir, não seguir, não basta. Porque o mundo está mais complexo. Desta forma, o cargo não é mais suficiente. Nunca foi, menos ainda será. Quer dizer o seguinte, você pode pegar uma empresa enorme, pega a empresa que você acha a maior do mundo, pega lá o presidente dessa empresa, ele tem um poder enorme, não tem? Vamos pegar aqui, Amazon. A Amazon, a última vez que eu vi, ela tinha mais de 500 mil colaboradores, mais de 500 mil funcionários, se quiser usar o termo clássico. Imagina que o presidente da Amazon, ele manda pra caramba, não manda? Pensa aí. Pô, que ele define 500 mil pessoas têm que cumprir. Pô, essa pessoa tem um poder enorme. Se fosse há 50, 100 anos atrás, este presidente teria muito mais facilidade de liderança, porque as coisas eram mais previsíveis. Uma vez determinada uma direção, uma iniciativa, as pessoas vão fazer e vai dar certo. Era bem que assim no passado. Hoje, pega a Amazon. Ela tem vários produtos, vários serviços. Eu já falei da Amazon aqui. Eu admiro demais a evolução da Amazon. Começou vendendo livro físico. Depois abriu o leque para vender qualquer coisa. Hoje ela é chamada da loja de tudo, a Amazon. Começou vendendo livro físico. Ela tem hoje hospedagem na nuvem, servidores na nuvem, serviços na nuvem. Uma empresa que vendia livro físico. Uau! É muito mais complexo liderar uma empresa dessa. Você tem profissionais de excelência nessa empresa, que têm repertórios complementares, que têm, lembra lá, aspirações, desejos diferentes uns dos outros. Uma liderança precisa dar uma direção tão clara, tão inspiradora, que as pessoas sentem o desejo de fazer. Por quê? Essas pessoas, eu estou dando o exemplo da Amazon, mas serve para quase todas as empresas do mundo. Elas não vão lá mais ficar apertando parafuso, digitando coisas, fazendo coisa repetitiva, não. Essas pessoas, elas vão trabalhar com isso aqui, ó, com a cabecinha. Embora toda empresa ainda tenha atividades mais rotineiras, por exemplo, na Amazon. A logística da Amazon. Tem lá. Você compra um livro para chegar no dia seguinte na sua casa, existem atividades automatizadas, sim, mas existem ainda atividades manuais, embora eles estão investindo muito lá, né, para ter um centro logístico cada vez mais automatizado, robôs separando o livro, colocando, embalando, essas paradas todas tem. Mas, para gerar novos serviços, para melhorar os serviços atuais, a gente precisa de pessoas, ó, pensantes, pessoas smart. É isso que a gente precisa. Então, uma liderança, independentemente de ser uma empresa pequena, média, grande, ela tem que ter esta capacidade de entender o cenário, o contexto do mercado, o contexto da empresa, dar uma direção clara, inspirar as pessoas, mas também desafiar as pessoas a conquistarem coisas maiores. Então, na visão da liderança é isso. A liderança na agilidade para negócios é uma liderança que precisa ser muito mais preparada, repertórios complementares, não só especialista, mas principalmente uma visão completa de negócios, de marketing, de vendas, de tecnologia, de pessoas. Tem que ter uma visão muito completa uma liderança hoje. Tá bom. Antes, mais fácil. Mando, as pessoas fazem. Está escrito tudo lá. Não fizer, está errado. Né? Pegava o regulamento embaixo do braço. Tá bom.
E as pessoas aí da equipe, o que muda? Eu já antecipei algumas coisas, mas as pessoas na equipe, elas precisam muito mais serem auto-organizadas. Porque é o que eu falo com as minhas equipes da Advisor e da Editora Brasport. Fazemos uma reunião, um bate-papo de direção, de acompanhamento dos resultados. Eu procuro fazer pelo menos 3 vezes na semana. Sabe o que eu percebo? Quanto mais a gente conversa, mais ideias destravam, mais coisas legais aparecem. Então, tem gente que acha que reunião é ruim. Não, reunião com equipe é boa, quando você deixa clara a missão daquela reunião, o objetivo, que é trazer novas ideias e mostrar a evolução das coisas. E eu falo bastante com a equipe o seguinte: quanto mais a equipe e as lideranças fazem por elas mesmas, melhor para todos. Porque pensa, na liderança, comando e controle, você tem que ter alguém central cobrando que as pessoas façam e lembrando toda hora. Porra, isso é cansativo demais. Pensa você que talvez não teve ainda a oportunidade de liderar equipes. Se você é pai, se você é mãe, você está liderando pelo menos seu filho em casa, ou deveria, não? Você dá uma direção. Olha, filho, aqui em casa é o seguinte: terminou de comer, pega pratinho da mesa e coloca lá na pia. Você pode ir além, lava o prato e seca o prato e coloca no lugar. Você pode, é uma atividade simples. Uma criança de 7 anos faz isso fácil, não faz? Pegar o pratinho, pegar o copinho aqui, ó. Pega o copinho, terminou de beber? Não, deixa aqui. Que não tem um robô que vai pegar aqui da mesa e levar para lá. Não tem, né? Então, uma criança de 6 anos pode? Pode. De 5 anos pode. Outra de 7. Pega isso aqui, leva para a pia. Primeira ação simples, levar para a pia. Mas você pode ir além. Você, como líder da sua casa, lava, seca, guarda no lugar. Então, você definiu uma direção. Olha, é assim que funciona aqui. A cultura de casa é assim. Tá bom. A chance do teu filho fazer é mínima, você concorda? É mínima. Você vai falar, vai ter dia que ele vai esquecer, vai ter dia que ele não vai estar a fim de fazer, vai ter dia que ele vai te testar. Ele vai ver se, ao deixar o copinho ou o prato no quarto dele, se alguém vai fazer por ele. Criança é inteligente demais. Ele vai te testar. Aí, você talvez, na ânsia do estresse, vê que o copo está lá, que o prato está lá, começa a gritar. Ah, que absurdo, eu já falei para fazer. Aí, enquanto está reclamando, está fazendo. Pela equipe. Está tudo errado. Pela equipe não, pelo filho, né? Você já percebeu que isso tem tudo a ver com liderança que faz pela equipe, não já? Então, a conexão perfeita na liderança para agilidade é uma liderança que deixa clara a responsabilidade e cobra resultado. É isso. E a equipe que se compromete com o que foi combinado e faz. Então, olha que interessante. Se a gente não treinar nas pequenas coisas, não vai ser nas grandes que a equipe vai fazer. Mesmo com o seu filho. Se você não treina que ele tem que fazer o que foi combinado, toda vez que você pedir alguma coisa para ele, ele vai falar: ah, minha mãe faz mesmo, ah, meu pai faz. Ah, meu pai é legal, ele faz. E aí, sabe qual é o problema? É que ele não vai valorizar. Ele vai achar que ele é o reizinho da parada. Ah, tem alguém, tem empregado, tem pai, tem mãe. Então, a equipe na liderança da agilidade para negócios precisa ter clareza que a bola, quando está com ela, está com ela. Não pode a equipe delegar para o teu chefe as paradas. Pelo amor de Deus. Se tem uma coisa que me irrita, é isso. É eu ter que fazer alguma coisa que a equipe é capaz de fazer
que a equipe se comprometeu a fazer e que a equipe é paga para fazer. Então, na liderança, especificamente aqui na agilidade, o grande cuidado, e aí eu vou entrar aqui no papel do Scrum Master, do Agile Master, do Agile Coach. Qual o grande problema na agilidade hoje? Agora está acontecendo em um montão de empresa. É que falaram que o Scrum Master, que o Agile Master, que o agilista, ele está lá para resolver impedimentos da equipe. Ele achou isso mesmo. Não, eu estou aqui para resolver impedimentos. Então, se alguém deixou esse copinho aqui na mesa e não pegou, eu, agilista, vou lá e pego. Se alguém da equipe não está conseguindo evoluir em uma atividade, é só levantar a mão que eu sou o Scrum Master, eu sou o desimpedidor, né? Eu vou lá e resolvo pela equipe. Parece bom, não parece? Poxa, eu trabalho numa equipe em que eu tenho alguém que resolve tudo para mim. Pô, que beleza! Sabe o que acontece? Parece bom, e até é bom para a equipe no curto prazo, é uma beleza, né? Parece que aumenta a produtividade, não parece? Só que a equipe fica mimadinha. Ou seja, para que eu vou gastar minha energia mental, a minha energia física? Para que eu vou gastar esforço para fazer uma coisa que tem alguém ali, é só levantar a mão, parece um garçom, né? Você chega no restaurante, você levanta a mão, aparece um garçom, não é? Ele chega lá, né? Pois não, senhor. Pois não, senhora. O que o senhor deseja hoje? Né? Aí te apresenta lá o cardápio, olha, aí te sugere, você se sente, porra, importante pra caraca, né? Na equipe, isso é um problema. Porque se eu tenho alguém que resolve tudo para mim, eu não preciso mais pensar. Eu tenho um agilista, um Scrum Master, que resolve tudo para mim. Então, se eu dependo de uma outra área, vamos lá, eu sou agora testador de software, sou desenvolvedor, eu faço uma função técnica na equipe ágil, e eu dependo de um outro departamento, de uma outra área, de um outro squad, de outro time, eu peço, a pessoa não me fala, eu deveria resolver com a pessoa, pô, para eu me desenvolver a minha comunicação, a minha capacidade de cobrar excelência no trabalho. Mas eu tenho alguém que faz isso para mim. Aí eu vou na reunião diária. Olha, eu pedi lá para outra área, eu estou sem massa de dados. Olha, o ambiente não está pronto, tem que falar com o pessoal de infraestrutura. Eles não fazem. Aí estou reclamando, né? Aí vira muro da alimentação a reunião diária. Aí o Scrum Master, ele acha que é com ele isso. Ah, não, deixa comigo. Aí vai lá e resolve. Essa pessoa que pediu ajuda, ela vai se acostumar, todo mundo, ah, não, tem um garçom aqui, é só pedir o garçom. É o babá da equipe. Então, o que eu quero deixar aqui? Na agilidade para negócios, não cabe essa historinha que, muitas das vezes, corrói o mercado, que é, não, o Scrum Master, ele está lá para facilitar as coisas. Ele está lá para destravar impedimentos. Não é essa a função do agilista, não. Agilista, ele está lá para garantir que há uma orquestração da equipe, para mentorar a equipe, mas para a equipe fazer. E é engraçado, até ontem na reunião com a nossa equipe, eu deixei bem claro, olha, cada vez mais eu vou subir o patamar de desafio. Mas, claro, subir o desafio de acordo com a capacidade das pessoas. Pesquisas mostram que você está fazendo a sua atividade. Se você... Aqui está o patamar, tá bom? Pode subir, pode descer a régua. Se você faz uma coisa, uma atividade no seu dia a dia, que é muito menor do que a tua capacidade atual, você entendia. Você faz assim, meio que... Sabe qual é? Já viu no jogo? Eu gosto de jogar ping-pong com meus filhos. O Lucas joga muito mais do que eu, né? Eu percebo que quando ele está muito acima de mim, eu meio que desanimo, porque é difícil alcançar. Mas se ele der molinho para mim, eu também desanimo. Então, na vida é assim. Nós, seres humanos, nós gostamos de ser desafiados, mas quando não há um salto muito alto. Então, a liderança tem que dar um desafio para a equipe que ela se desafia um pouquinho e consegue. Aí sobe o patamar, né, a régua, e vai, e vai, e vai.
Quando está muito abaixo, né? Ou seja, o meu desafio é menor do que a minha capacidade, eu faço meio que de qualquer jeito. É molezinha, entedia, é ruim nas duas situações. Então, eu quero deixar claro aqui, liderança na agilidade para negócios precisa de liderança muito capacitada, mas também uma equipe muito capacitada. Ou seja, sai aquela visão no passado, em que a equipe só executa o que o chefe manda e o resultado é problema do chefe que pediu errado. Aqui não. O resultado é de todos. A equipe ganha liberdade, autonomia, mas também ganha o quê? Responsabilidade sobre o resultado. Então não adianta falar, eu fiz o que falaram, eu fiz o que estava definido, eu fiz o que a diretoria definiu, eu fiz o que o PO falou lá, eu criei o requisito, eu criei a funcionalidade. Se não vendeu, o problema não é meu. É seu sim, neném. Agora muda. Na agilidade para negócios, todos são responsáveis pelo resultado de negócio. Então, não adianta mais falar, olha, eu fiz o requisito que foi pedido. Foi detalhado na planning, eu que sou testador fiz a parte do teste, ajudei lá desde o início, que é o shift left, qualidade na origem, eu desenvolvi igualzinho que foi pedido, então estou resolvido. Não tá, não. Você tem que pensar o seguinte, o teu requisito, a tua funcionalidade, realmente vai mudar o ponteiro do negócio? Vai gerar uma melhor experiência no cliente? Vai trazer mais clientes? O tempo de resposta está melhor do que antes? Os bugs reduziram? Então, é muito mais do que fazer aquilo que foi pedido. Temos que ter a visão mais clara. E aí que entra, então, esse autogerenciamento. Então, autogerenciamento, dentre outras coisas, é você fazer as coisas sem ser cobrado. Então, você recebeu lá uma missão. Você não tem que esperar o teu chefe te cobrar para tu fazer, primeiro ponto. Você, preferencialmente, tem que antecipar o prazo que te deram. Isso é autogerenciamento. Você tem que fazer com uma qualidade maior do que se espera. Isso é autogerenciamento. Você tem que pensar na melhoria contínua, para na próxima vez ser melhor do que hoje. Isso é autogerenciamento. E esse é o requisito principal para trabalhar com agilidade para negócios. O que eu tenho falado aqui muito ao longo dessa série vai muito além de framework, de Scrum, de Kanban, de Safe, de esculhambar, vai muito além de ferramentas. Tem a ver com comprometimento com o resultado de negócio. O framework, a ferramenta, vai ser um facilitador nesse caso. Vai ajudar você a conquistar. Então, concluindo aqui algumas questões. Liderança na agilidade para negócios é muito mais desafiador. Porém, é uma delícia. Quando você entende com clareza isso e você constrói os resultados. Porque é interessante isso. Parece que é horrível, né? Não, mas, poxa, se a empresa não vende, a culpa é minha. Você pensa assim, nossa, eu contribuí com o meu trabalho para a empresa ser mais lucrativa, para a empresa ser mais reconhecida no mercado. Pô, isso aí dá um ânimo enorme, é isso que a gente tem que pensar. Quanto mais fazemos para contribuir para o resultado de negócio da empresa, mais você se sente empoderado que você contribuiu para aquele resultado. Porque o grande problema das empresas quando estão desconectadas essas ações, é que todo mundo está fazendo o seu, mas poucos conseguem conectar o seu com o resultado de negócio. Aí quem aparece? Geralmente, o pessoal de vendas. Quem construiu aquele produto. Agora, quem trabalha no backstage, quem trabalha fazendo atividades mais rotineiras, mais de suporte, não consegue conectar o seu trabalho e a pessoa não se sente tão identificada quando a empresa solta os resultados. Então, pensa sobre isso. E se você quiser mergulhar mais profundamente nos detalhes da liderança, eu vou te indicar esse livro aqui, ó, Líder Smart, livro que eu lancei ano passado com a editora Brasport,
E aqui eu aprofundo com ciência e com experiência os 4 pilares da liderança smart, que tem tudo a ver com a liderança aqui da agilidade para negócio. 4 passos. Toda liderança, e aí eu quero dizer aqui, autoliderança também. Você se liderar. Primeiro passo, você deixar clara a direção, que você inspira as pessoas. Primeiro passo é, a liderança tem que inspirar ela mesma e a sua equipe. Primeiro passo, inspirar. Segundo passo, você vai colaborar com a equipe para atingir aquela direção, conquistar os resultados. Segundo passo. Só que colaborar com a equipe não é fazer pela equipe. Lembra que eu dei exemplo aqui do copo? Do teu filho que você deixa para lá e faz por ele? Não é isso. Terceiro passo, a liderança tem que desafiar a equipe a crescer continuamente. Resultado atual, resultado passado não garante. Resultado atual, resultado passado não garante resultado futuro. Lembra? Então, o terceiro passo é, nós temos que nos desafiar continuamente. E desafiar a nossa equipe continuamente. E o quarto passo, sim, somando os 3 passos anteriores, você vai potencializar resultado de negócio. Resultado que vai impactar a empresa. Com esses 4 passos, tenho certeza aí que você vai ser um profissional muito melhor. Aliás, fiquei orgulhoso aqui, Taylor Moraes, um grande executivo referência do mercado aí, ele escreveu o prefácio para mim, está inspirador, só o prefácio do Taylor está inspirador, ele tem larga experiência no mercado aí, como líder, como executivo, e aí ele trouxe uma visão bem interessante aí no prefácio dele. Então, quem quiser, entra lá no site da Brasport, brasport.com.br e aproveita para você garantir o seu exemplar, tá legal? E também, antes de chamar aqui o Wagner, eu queria lembrar que essa série, ela tem o apoio da Universidade Anhanguera, que faz parte do maior grupo educacional do Brasil. A gente tem um orgulho enorme de ter lançado o MBA Agilidade para Negócios. Um MBA que tem 8 diferenciais exclusivos. Aliás, todo aluno do MBA vai ganhar esse livro aqui, Líder Smart. Vai ganhar 10 livros. 5 livros que compõem o básico da agilidade para negócios e outros 5 livros que você escolhe dentre centenas de livros da editora Brasport, os melhores livros de tecnologia, gestão e negócios. Então, todo aluno vai ganhar 10 livros físicos na sua casa, um kitzinho lindão, além de mentoria individual, além de participar de eventos, enfim, um MBA diferenciado no mercado. Se você quiser conhecer mais, daqui a pouquinho o Wagner vai colocar aqui o contato para você conhecer um pouco mais, quem sabe virar nosso aluno aí, eu também faço mentoria individual nesse MBA. Dito isso, também tem a Advisor IT Services, que apoia essa nossa iniciativa, essa nossa série, é uma empresa referência em agilidade, DevOps e qualidade de software. Eu sou sócio fundador, a gente tem uma equipe aí incrível, fazendo um trabalho muito legal no mercado. Se você deseja melhorar seus processos de agilidade, DevOps e qualidade, pode também falar comigo, que eu encaminho para a nossa equipe, conversar contigo aí e ver como a gente pode contribuir. E por que a Advisor também está tão forte aqui com a gente? Porque ela contribuiu com a experiência de mercado para construir esse MBA diferenciado. Dito isso, então, eu vou abrir agora para perguntas. Chamar aqui meu grande amigo Wagner. Temos perguntas aí, meu amigo? Fala, Muniz. Bom dia, bom dia. Temos sim, vamos lá. Primeiro aqui no chat da Digital Edu, né? O Aguinaldo, sempre presente com a gente aí. Com minha experiência em coordenação de projetos e gestão de processos, percebi que líderes têm dificuldades em abrir mão do controle. Como equilibrar a autonomia dos times autogerenciados com a responsabilidade de garantir resultados estratégicos da empresa? Enquanto você responde, Muniz, eu vou desligar a câmera aqui, só vou fechar aqui a porta, tá? Beleza, meu amigo. Essa pergunta do Aguinaldo é muito boa, porque o grande desafio é esse. Como é que a gente faz para balancear essa questão? Porque, o Aguinaldo, é importante você ter falado o seguinte: quando uma liderança delega um resultado para a equipe, a responsabilidade pelo resultado ainda é da liderança.
Porque a liderança não pode largar de mão. Delega, mas o resultado ainda é responsabilidade da equipe. Então, tem hora, cá entre nós aqui, que isso fica assim, puxa vida, eu vou passar essa responsabilidade da execução para alguém, e se der ruim, a culpa, a responsabilidade é minha ainda. E às vezes é melhor a gente fazer mesmo. É interessante, Wagner, aliás, deixa eu até comentar sobre isso, que o mundo real é o mundo real, né? Esse livro aqui, o Líder Smart, Wagner, quando eu fiz a última revisão, eu escrevi esse livro com histórias da minha liderança de 2016, 2017. E eu lembro depois, Wagner, caramba, tem coisa lá que eu falei, caraca, eu fazia assim. E é bom a gente saber que a gente é humano, a gente erra. Então, Aguinaldo, quando eu falo desse tema tão importante, liderança na agilidade para negócios, primeiro, a liderança tem humildade, que a gente vai fazer o nosso melhor hoje, sabendo que a gente é humano e a gente vai errar. O que não pode é errar aceitando o erro. Eu vou fazer o meu melhor hoje, mas eu quero que amanhã eu faça melhor do que hoje. Então, especificamente, respondendo a tua pergunta, esse balanço eu delego, mas eu não delargo. Então, eu delego o resultado. O como vai fazer, a equipe pode escolher. É igual a questão do Waze. A equipe vai chegar lá no resultado, lá no destino, vamos dizer assim. Agora, eu como líder, eu tenho a responsabilidade também de colaborar com a equipe, quando a equipe tem dúvida do caminho. Então, por exemplo, o caso do Waze. Eu coloco lá, quero ir para o centro da cidade. Eu vou olhar o caminho que o Waze me deu, mas eu não preciso, e não deveria, confiar cegamente nesse caminho. Eu vou olhar, peraí, por causa de 1 minuto ele está dizendo para eu fazer esse caminho? Não, eu vou fazer o caminho que eu conheço, mesmo que eu perca 1 minuto. E aí, Wagner e Aguinaldo, esse é o grande problema das pessoas hoje em confiar tudo na IA. Pergunta para a IA e não questiona a resposta da IA. A IA está te dando uma resposta, por melhor que seja a pergunta, num contexto que ela entendeu, que ela tem guardado, mas ela não cria coisa nova, ela pega com base no passado. Então, quando eu tenho repertório, eu posso confrontar o resultado da IA, eu posso confrontar uma recomendação, e eu posso confrontar o caminho que a minha equipe escolheu. Eu sou líder, eu não sou nessa parada. E aí eu falei dos times mimadinhos, Wagner e Aguinaldo, eu quero falar o seguinte, liderança tem que ter coragem de chegar, peraí, gente, não é assim não. Não. E hoje as pessoas têm medo de falar, têm medo de confrontar a equipe. Então, o Aguinaldo, assim, eu até fui além do que você perguntou, que é o seguinte, o que me incomoda na agilidade muito é isso, as pessoas falam, não, aqui tudo auto-organizado, as pessoas decidem. Que história é essa? Se a responsabilidade final é da liderança, a liderança tem o poder de falar, não, gente, olha só, o destino final é aquele lá, mas esse caminho que vocês estão indo não tem sentido nesse momento, por isso. E aí tem que ter coragem para confrontar a equipe também. Tem que ter humildade para ouvir, mas tem que ter coragem para dar direção quando a direção está errada. Então, é um aprendizado contínuo, não tem resposta certa, vai depender do contexto, da maturidade da equipe, do momento da empresa, mas o fato é, igual o técnico de futebol, né, Wagner? O meu Flamengo vai jogar hoje. Aí, olha que maluquice, né? O Felipe Luiz é o técnico, ele é o líder. Vou pegar esse exemplo. Ano passado, ele foi ovacionado. Ele ganhou a Libertadores, que é a Copa da América, né? O melhor time da América é o Flamengo, e ganhou o Campeonato Brasileiro, que é difícil demais. Tá bom, ele foi ovacionado. Esse ano, o Flamengo está mal, ainda não encaixou. Hoje vai jogar uma final aqui no Maracanã. Se perder, vão detoná-lo. Aí, Wagner, todo mundo quer dar pitaco na escalação. Ah, escala tal, tá bom. Mas quem vai assumir a responsabilidade? É ele. Então, ele tem que ter liberdade para ouvir todo mundo,
Mas ele fala, não, peraí, eu escalo o time, porque se der bom, todo mundo vai falar que der bom. Agora, se der ruim, vai falar que a culpa é minha. Então, deixa eu assumir. Então, a liderança, ela tem que ter essa coragem. Mas, para isso, tem que ouvir, tem que ter repertório, processar e, ao tomar a decisão, tem que ser firme nessa escolha. É isso, meu amigo. Deixa eu aproveitar aqui, Wagner. Quem está ao vivo, não esquece de curtir esse conteúdo para ajudar o algoritmo a te lembrar quando tiver novos episódios e também contribuir com outras pessoas, né, meu amigo Wagner? É isso aí. Muniz, tem uma pergunta do Bruno também, Bruno Jardim. Autogerenciamento funciona em qualquer contexto de negócios ou depende da maturidade cultural prévia? Excelente. Depende muito da maturidade da empresa, do mercado, da equipe. Deixa eu dar um exemplo aqui, Wagner. Tem momentos que não dá para a equipe ser autogerenciada, não. Vou dar um exemplo. A empresa está numa crise fenomenal, o bicho pegou, o mercado está complicado. Não dá tempo, muitas das vezes, da empresa abrir um workshop, todo mundo sugerir, se já está clara a direção. Se a empresa definiu a direção é cortar custos, é reduzir o número de produtos de 10 para 5, os mais lucrativos, não tem historinha. E às vezes a empresa ela erra nisso, não, vamos abrir para sugestões. Cara, já está definido. Se é o contexto de redução de custos, vai reduzir produto, não tem discussão, tem direção. Deixa claro isso, porque as pessoas também são inteligentes, né, Wagner? Se a gente deixa o negócio só para dizer, para cumprir tabela, as pessoas vão saber. Então, em alguns momentos, não funciona o autogerenciamento. Outra coisa, nem todas as pessoas estão preparadas para autogerenciamento. Nem todas. Tem pessoas que precisam ser cobradas, lembradas. Tem gente que é assim. Tem gente que não consegue, por si só, fazer atividade física, que é boa para ela. Tem gente que não consegue, minimamente, pegar um chocolate desse aqui, Wagner, que eu estou me segurando, a minha esposa comprou ontem, um para cada filho, né? Eu estou surpreso que criança adora chocolate, né? Um deles comeu, que eu vi ali, comeu tudo ontem, vai vendo. O outro deixou aqui, eu acho que é a Luísa. A Luísa não é tão fã de chocolate quanto o Lucas. O Lucas me puxou. Cara, eu tô vendo isso aqui, Wagner, eu tomei café antes da live. Se eu não tiver autocontrole e autogerenciamento, eu abro isso aqui como? Como? O que vai acontecer? O meu filho, ou a Luísa, deve ser dela, vai ficar chateada, mas eu comi, posso comer tudo. Nem todo mundo está preparado para o autogerenciamento. Eu, graças a Deus, hoje, estou um pouco mais. Então, eu não estou tão inclinado a comer, porque eu comi ontem também, né? Comi 3 chocolates grandes. Mas estou falando o seguinte, na empresa é a mesma coisa. Nem todos têm habilidade ao gerenciamento. E aí, Wagner, eu estou no momento do livro aí, quem quiser entender com mais profundidade os perfis, nós temos 5 perfis comprovados pela ciência. Então, tem gente que é mais introvertida, mais extrovertida. Tem gente mais disciplinada e menos disciplinada, é da natureza humana. 50% do que nós somos, nós herdamos. Os outros 50% a gente trabalha. Então, o livro Smart Skills, lá eu aprofundo isso. Então, a liderança, conectando aqui, né, Wagner? Ela tem que entender, peraí, eu tenho 10 pessoas na minha equipe. Quais são mais disciplinadas? Ah, são essas. Então, essas você dá atividades que elas vão se virar no autogerenciamento. Essas outras aqui não. Pô, elas esquecem, eu tenho que ficar cobrando. Não dá coisas de maior responsabilidade para essas pessoas. Dá o arroz com feijão. Só que é o seguinte, quem vai obter mais resultado? Quem vai crescer na empresa? Quem gera mais resultado. Então, a liderança, ela tem essa responsabilidade, identificar o desafio para cada um. Então, é uma série de questões que tem que ser aprofundadas, né, Wagner? Isso aí. Ô, Muniz, tem mais 2 perguntas. Podemos fechar ela ou você tem alguma reunião agora? Vamos lá, vamos fechar. Bom, ó, o Ander, ele colocou aqui, se você enxerga a necessidade de se reinventar, como no exemplo da startup, como iniciar o processo de mudança na sua equipe, considerando a resistência à mudança inevitável? Boa, boa, Ander. A gestão de mudanças é uma das coisas mais
subestimadas nas empresas, né, Wagner? Eu estudei bastante esse tema, né, a gestão de mudanças, para ter mais embasamento, que é um tema recorrente. Na Advisor, por exemplo, a gente está contribuindo com as empresas lá que estão fazendo a transformação digital, transformação ágil. E muitas das vezes as empresas, as lideranças acham o seguinte: tá óbvio para todo mundo que vai ser bom, né? Só que o nosso cérebro, ele é muito avesso a mudanças, principalmente nas mudanças que a gente não tem clareza dos benefícios. Então, o primeiro passo, Ander, e a liderança tem fundamental importância nesse passo, é deixar clara a necessidade da mudança, explicando os porquês. Explica os porquês. Segundo, deixa claro o benefício para a pessoa, para a empresa, para todo mundo. E monitora os resultados. Porque não adianta achar que as pessoas vão fazer só porque você explicou o porquê e porque você falou os benefícios. As pessoas vão ter naturalmente as suas resistências internas. E muitas delas não vão falar, vão ficar quietinhas. E muitas delas vão se opor às mudanças, por algum motivo. Então, para garantir mudança, então é isso. Explica o porquê, deixa claro o benefício e controla. E aí que entra, né, Wagner? A ilusão, a agilidade. Não, as pessoas são autogerenciadas, elas vão fazer, elas cuidam de tudo. Mentira, tem que ter liderança. Sim. Claro, porque o difícil é ir controlando. E quando não está bom, toma ação. E às vezes, infelizmente, a ação é identificar. Essa pessoa não tem jeito, ela teve todas as oportunidades. Sim. Ela teve toda a capacitação, mas não é dela. Ela tem um perfil muito indisciplinado, um perfil muito neurótico, que tem lá dos 5 perfis, tem um neuroticismo, Wagner. Tem pessoas que são negativas por natureza. Ela nasceu assim. Ou ela se cuida, pegando tratamento psicológico, psiquiátrico, ou ela não consegue evoluir, é maior que ela, né? E as pessoas querem ajudar, mas ela não consegue nem ela ajudá-la. E a liderança, ela tem que ter essa coragem, porque às vezes uma pessoa, ela está atrapalhando toda a transformação, toda a mudança. Então, faz parte da responsabilidade da liderança fazer isso. Boa. E para fechar aqui, a Léo Tonso, grande Léo, se o liderado ainda está com uma mentalidade, vou fazer somente o que foi solicitado, pois só a liderança que leva os lucros, né, os louros. O que você recomenda tanto para liderado que vive isso hoje, como para a liderança também? Boa, Léo. Muito bom ter a Léo aqui. Vamos lá, Wagner. Isso acontece mesmo, né? Na prática, já vivi os dois lados, tá, Léo? Posso dizer aqui com propriedade. O que acontece assim? Eu sou um colaborador individual, né? Que eu percebo que fazer além do que me é solicitado, eu não sou valorizado, né? Tem disso. Ou, não quero mesmo, quero ficar no meu básico. É interessante, Wagner, que tem espaço para todo mundo. A empresa não vai conseguir, primeiro, promover todo mundo. Começa a história aí. Né? Divisão de bônus. Dificilmente uma empresa vai pegar o bolo do bônus e vai dividir igual. A empresa, ela seleciona quem teve nota A, quem teve nota B, quem teve letra C. E a maioria está no padrão, o C, que vai receber o bônus mínimo. A maioria não vai ser promovida. Então, não quer dizer que a pessoa faz o arroz com feijão que é de todo ruim. Se ela fizer bem feito, tá ótimo. A gente precisa de pessoas assim na empresa. Agora, esta pessoa não pode reclamar também que não vai ter responsabilidade, que não vai ter oportunidade, que não vai ter aumento. Ela está fazendo o que se espera dela. Então, é combinar o jogo. Por outro lado, a liderança, uma atribuição fortíssima dela é reconhecer o bom trabalho feito. Então, se a liderança não consegue identificar da equipe quem se destaca
e não valoriza-se que essa liderança não está preparada para liderar. E tem liderança que tem medo de valorizar os colaboradores porque tem medo de perder o cargo para um colaborador melhor que ela. Também está errado. Aliás, pensando em progressão de carreira, ninguém consegue crescer como líder, como executivo, se não prepara um sucessor. Então, uma liderança mais insegura, ela não consegue mostrar o potencial dos colaboradores, ela também não cresce. Porque quem está na liderança superior vai perceber que aquela pessoa ela faz tudo, ela não consegue delegar, ela não consegue formar novas lideranças, então ela vai ficar a vida toda ali. Então, Léo, é um desafio, mas é possível. Eu queria até deixar claro aqui, né, Wagner, finalizando aqui o raciocínio, eu estava até conversando com meu irmão sobre isso, ele também tem filho, né, a gente, quem tem filho, está sempre pensando em como a gente ajuda os nossos filhos a escolherem a profissão que é melhor para eles, mas também que eles consigam ter uma vida confortável, né? A gente quer isso como pai, entregar filhos para a sociedade melhores do que nós. Eu estava conversando isso com meu irmão, né? Ele está ajudando o filho dele lá, o meu sobrinho, a escolher a profissão. E aí eu queria deixar essa mensagem aqui, Wagner. Independentemente do cargo, se vai ser líder ou especialista, é assim. Você quer ser reconhecido no seu trabalho, você tem que se preparar para fazer trabalho complexo, independentemente da função, da profissão. Então, pega numa empresa aí, aquelas atividades mais simples, elas sempre vão ter o salário menor, vão ser descartáveis. Agora, se cada um de nós se capacita para fazer coisas mais complexas, aquele problema que ninguém resolve, aquele problema que depende de uma comunicação entre várias áreas, aquele problema que você tem que falar com o executivo, com a área de vendas, com o cliente, isso é um problema complexo. Não precisa de muito tecniquez. A proatividade, a comunicação clara, o comprometimento em resolver o problema, a iniciativa de não esconder os problemas embaixo do tapete e na causais, isso vale ouro. Independentemente se a pessoa é médico, advogado, analista de sistemas, agilista, qualquer profissão precisa disso. Então, a minha mensagem aqui é essa. Para ser líder, você tem que ter essa vocação de resolver problemas complexos. Só que tem uma vantagem. Você não vai resolver sozinho. Você tem uma equipe que vai potencializar os seus resultados. Agora, tem os requisitos que eu falei aqui e tem outro, Wagner, para fechar, que é gostar de pessoas. Quem não gosta de lidar com pessoas não deveria ser líder. E tem muito líder técnico que é muito bom tecnicamente e para ser promovido a empresa vai lá e bota lá como gerente, superintendente, diretor. E uma pessoa que não tem esse gosto pelas pessoas. Então, para ser líder na agilidade para negócios, também precisa conhecer, ter excelência técnica, mas tem que gostar de pessoas. E se evoluir continuamente, né, Wagner, nessa missão aí de desafiar, inspirar e colaborar com as pessoas. É isso aí, Muniz, fantástico, muito bom. E lembrando a todo mundo, tá, gente? O Muniz falou aqui mais cedo sobre o MBA, o contato está na tela, basta mandar uma mensagem para a gente. Se você quiser levar isso para a sua instituição, pode mandar para eles essas informações, esse contato também, que a gente junto faz a entrevista com os funcionários, né, para ver se encaixa dentro do programa, se é realmente aquilo que eles precisam e tudo mais, tá? Então, fica a dica para vocês aí. Muniz, então, semana que vem, terça-feira, teremos o nosso encontro da Agilidade para Negócios e na quinta-feira teremos o Conexão Brasport. Nós falamos que íamos dar aqui uma novidade para vocês a partir de semana que vem. Semana que vem, né? Isso, semana que vem, quinta-feira. Na terça-feira, nós teremos o Agilidade para Negócios, que é esse encontro que nós estamos tendo aqui desde o mês passado. E também, na quinta-feira, será Conexão Brasport, que a ideia é trazer os autores de livros, pessoas que estão ali compartilhando seus conhecimentos, que tem ali já um know-how, né, Muniz, que tem muito a contribuir com o conhecimento de todos vocês. Então, fica a dica aí
Já vai estar na Digital Edu também. Para quem está aqui na Digital Edu, no chat, eu já estou colocando aqui o link para vocês emitirem o certificado de participação, tá? Quem está nas redes sociais e quiser o certificado desse encontro de hoje, todos os encontros que são realizados aqui têm certificado de participação gratuito, tá? É liberado para você. Pode usar para horas complementares, dependendo do tema, você pode usar para reportar PDUs, para poder ter a sua certificação renovada e outros fins também, ok? Então, estou colocando agora no chat para vocês. Quem está na rede social, quiser o certificado, é só acessar digitaledu.com.br, faz um cadastro gratuito ali, acessa a Digital Edu ao vivo e entra aqui na live, ok? Então, aqui, ó, link para o certificado. Está no chat aí para vocês. 5 minutinhos é o tempo que dura esse token, ok? Passou desse tempo, já não consegue emitir mais o certificado. Combinado? Maravilha. Muniz, é isso, meu amigo. Sucesso e até a terça-feira que vem, né? Excelente, meu amigo. Excelente quinta-feira. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Um abraço.